O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho tem essa expressão. E eles o observavam. E eles quem que observavam? Os chefes dos fariseus. Observavam o comportamento de Jesus. As atitudes de nosso Senhor. Mas observavam para quê? Para elogiar, para aplaudir, para concordar? Claro que não. Eles ficavam o tempo todo tentando pegar Jesus. Claro, nosso Senhor sempre se sobressai. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que você tem olhado para as pessoas? Você. Aqui são os fariseus que estavam olhando para Jesus. Mas você, como que você tem olhado para as pessoas? Quando você olha, o que brota dentro de você? Porque nós precisamos, como o padre vai começar e vocês terminam. Jesus manso e humilde de coração. A gente não só precisa ter um coração semelhante ao dele, mas um olhar semelhante ao dele. Ele é para nós o referencial, o modelo. Como é que Jesus olhava? E a partir do olhar de Jesus, eu preciso buscar, querer olhar. Seja quem for. Para nós cristãos, é doloroso ver cristãos ainda levantando muro, parede, obstáculo. É doloroso. Olha que bonito, quando Madre Teresa de Calcutá, ela começa o seu trabalho na Índia, a Madre não começa cuidando de cristãos. A Madre ela começa cuidando de indianos, hindus, que nós chamaríamos de pagãos, porque adoram a outras entidades, a outros seres, a outros deuses. Mas a Madre não olhou separando, é cristão, é hindu, é cristão, é hindu. Não, é um ser humano que estava ali na sarjeta da vida, e a Madre se aproximava e levava consigo e cuidava até morrerem com dignidade, porque é uma pessoa. Como é que você olha para os palestinos nesse exato momento, para Israel? Paulo hoje coloca Israel lá nas alturas. Como é que você olha? Hamas é uma coisa, nós precisamos ser contra literalmente, mas o povo em si, a tua religião te leva a olhar como para essas pessoas. E olha, nós temos visto cristãos com um posicionamento mais pagão do que cristão, pelo olhar.
Isso é para qualquer ser humano, filho. Qualquer ser humano. Se você for buscar na Bíblia os olhares de Jesus, você vai ficar impactado diante dos olhares para as mais diversas realidades. Como ele olhou para Mateus? Como é que ele olhou para Zaqueu? Como é que ele olhou para a pecadora? Como é que ele olhou para a cananeia? Você vai entender, o olhar de Jesus sempre foi um olhar apaixonado pelo ser humano. A cananeia era uma pagã. E ele faz um elogio bíblico. Nenhum outro na Bíblia recebe um elogio tão extraordinário como aquela pagã. Porque Jesus ultrapassou a religião dela. Olha que fraqueza ainda no Brasil, quando a gente fica olhando para protestante ou para evangélico, como você quiser, ou para outras pessoas. Não, nosso olhar precisa ultrapassar a placa da igreja dela. Ultrapassar. A pessoa, dizia meu pai fundador, Monsenhor Jonas, ela é a mais importante. Não é assim que a gente aprende na formação? A pessoa, ela é a mais importante. E a pessoa não seletiva. Não, essa pessoa, ela é importante. Não, nosso olhar não pode ser um olhar de acepção, porque Jesus não olhava com acepção. Olhava. E a partir do olhar, ele deixava brotar o sentimento de compaixão. Ele olhava e ele descia a realidade da pessoa. E se precisasse, ele abaixava a realidade da pecadora. Por quê? Um olhar de quem desce a realidade do outro, independente. Nosso Senhor hoje nos ajude. Porque a gente, infelizmente, tem um olhar crítico. Estou errado, igreja? É uma tendência nossa. Aquela pessoa entrou na fila de comunhão. Olha que loucura, mal vestida. Não é papel seu julgar a roupa da pessoa. Não é papel nosso. Infelizmente, ela precisa talvez fazer uma experiência maior para entender que aquela veste não era uma veste adequada. Mas quem somos nós? Ah, eu não dou comunhão. Não. Olha o olhar de Jesus para as pessoas. Claro, nós temos uma doutrina que prescreve várias realidades, mas estou falando não da doutrina, estou falando da pessoa, do ser humano. Qual deve ser o nosso olhar para? Eu, quando me tornei padre novinho, a primeira missa, estou celebrando. Na hora da comunhão, quem entra na fila? Papai. Eu entrei em pânico, falei, Jesus, e agora? Por que eu entrei em pânico? Papai nunca confessou na vida. Nunca frequentou missa. Nunca vi ele rezando texto. Nada do religioso. Eu nunca vi. Ele estava vindo na fila, eu disse, e agora? Se eu mandar sair da fila, ou se eu não der, vai gerar um desconforto na alma desse homem. Falei, Jesus, o Senhor está acima do Padre Edmilson, corpo de Cristo, papai. Eu ia fazer o que naquele momento? Humilhá-lo publicamente? Tirá-lo da fila da comunhão publicamente? Eu sei que ele não estava preparado, eu tenho consciência clara, mas a pessoa do meu pai naquele momento, naquele contexto, era a mais importante. Se eu tivesse uma atitude brusca com ele, talvez ele odiaria o resto da vida dele, o sacerdócio, a igreja. Mas naquele momento eu precisei discernir, na rapidez do discernimento, para entender que era um ser humano imaturo, incapaz. Mas era meu pai. E eu não tinha como humilhá-lo publicamente. Não vou dar comunhão para o Senhor, porque o Senhor nunca confessou. Eu respirei fundo. Se fosse com o vizinho, eu ficaria mais, mas era comigo, na minha filha. Eu falei, ai Jesus, lá vem ele. Mas a pessoa, o ser humano,
que estava ali naquele momento. E hoje, se você perguntar, ele já morreu. Aonde que seu pai está? Eu não tenho dúvida nenhuma que está no céu. Padre, o senhor? Não tenho dúvida, por quê? Aquilo que é a riqueza da igreja, a igreja pôde oferecê-lo na reta final, porque é um filho da igreja. Pródigo. Mas que rouba o céu nos últimos minutos finais. Eu corro o risco de não ir para lá, e papai, que nunca foi de igreja, está gozando das alegrias da vida eterna. Olha que loucura. Eu, senhores, corremos o risco de não irmos, e quem nós imaginávamos que não ia, está lá gozando das alegrias do céu, porque o olhar de Deus é sobre o homem, seja ele quem for. Como é que você tem, para encerrar, observado as pessoas? Quer um exemplo de como olhar? Olha com o olhar de Jesus. Como é que o Senhor olharia para essa pessoa? Não somos obrigados a concordar com a vida da pessoa, com o que ela faz, com o que... Não. Aplaudir, não. Não estamos aqui defender as ideologias que ela defende, não, isso não. Mas acima de tudo isso, é um ser humano, incapaz de discernir uma realidade. Então, para com esse ser humano, misericórdia. Termino com essa frase que eu gosto. Eu falo bem alto e vocês repetem bem alto. Comigo. Falei bem alto. Comigo. O máximo de exigências. Com os outros, o máximo de misericórdia. Dá uma olhadinha para o teu esposo, esposa aí, para a tua esposa, marido. Olha para o teu namorado. Essa pessoa é o máximo, viu? Não é os outros, não. Essa pessoa, teu pároco, ouviu? Ah, meu pároco, o máximo de misericórdia. Depois que eu fui pároco, eu entendo os párocos hoje. E eu reverencio. Depois que eu fui pároco, eu não sou capaz de falar um pio de um sacerdote pároco. Porque só quem vive a vida de paróquia sabe. Estou errado, padre? As pessoas de fora julgam os párocos pelo que veem. Mas a vida de um pároco é tão intensa. Eu tinha 17 missas por semana. Quando terminava a última, eu já estava acabado. E tinha que ficar com a cara de quem está alegre. Porque ócio do ofício, dizia meu fundador. Está entendendo? Não olhe a partir do olhar do fariseu. Olhe a partir do olhar de Jesus. Olha para o teu pároco a partir do olhar de Jesus. Olha para o teu patrão, olha para a tua esposa, olha para o teu papai, para a tua mamãe. Nós vamos ter um olhar diferenciado, porque a gente vai sempre querer o bem do outro, bem para o meio. Instantaneamente, o homem ficou curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.